Amém, irmãos? Espero que todos estejam bem, estejam em paz. Vamos orar pela palavra. Senhor, nós oramos te agradecendo pela palavra, oramos pedindo que o Senhor venha nos capacitando e edificando tua igreja. Sê conosco, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos ao nosso texto base, livro do profeta Daniel, capítulo 1, versículo 1 diz assim: No ano terceiro do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Até aqui. Amém, irmãos? Veja, nós estamos começando hoje um dos livros mais importantes de toda a Bíblia. O conteúdo desse livro, veja, nos dias de hoje é muito discutido na área de final dos tempos, da escatologia. Só que o meu modo de ver, isso é importante, é importante. Nós vamos estudar muita coisa importante sobre os últimos dias, sim. Porém, o mais importante do livro de Daniel é ensinar para a igreja como que a igreja tem que viver numa época de perseguição política, numa época onde homens ímpios estão no poder, pessoas que não temem a Deus, e existe todo um sistema mundano, secular, que trabalha para desarmar toda a base da sua fé. E não é algo, veja, em alguns casos são perseguições abertas, como nós vemos. Por exemplo, essa semana eu mandei um vídeo para a igreja mostrando a perseguição, inclusive digital, em Mianmar. Esse país, que era um país onde o evangelho era pregado abertamente, passou por um golpe de Estado, e de uns 4 anos para cá a igreja tem tido muita dificuldade. Isso é uma perseguição aberta, como existe na Coreia, como existe nos países árabes, como existe nos países comunistas. Mas eu tenho que lembrar que nos países ocidentais a coisa é muito bem acabada. Nos países ocidentais é um tipo de uma perseguição muda. É uma perseguição que quer mexer com os nossos valores. É uma perseguição que quer mexer com o sistema de crença. É uma perseguição que, inclusive, quer abalar a sua fé. Lembrando que a sua confiança em Deus, a sua fé, é o seu centro de forças. Se o maligno conseguir balançar as bases da sua fé em Jesus Cristo e no poder de Deus, ele vai trazer muito problema. E isso é uma coisa que a gente nota muito no Ocidente. Entendeu? Muitas mentiras, muitas filosofias, muitos raciocínios que se levantam contra o Evangelho. Nós temos todo um sistema de mídia anticristão. Nós temos todo um sistema de artes anticristão. Os valores do povo. É só você ver o tipo de música que o povo ouve. Por aí você tira a forma de pensar do povo. Você quer saber a forma de pensar de um povo? Vê a música que ele ouve. A música vai refletir aquilo que é importante, aquilo que ele dá atenção. Por aí vocês veem como que o Ocidente é atingido por esse tipo de perseguição. E o que nós vamos ver em Daniel? Nós vamos ver homens de Deus passando por toda sorte de problemas e não abaixando o preço da sua fé, inclusive correndo risco de vida, coisa que nem de perto a gente passa. Então, assim, eu creio que Daniel assim, é extremamente importante. Dando uma pequena introdução do livro, eu vou falar mais detalhes durante a exposição. Veja, nós vamos ver em Daniel muitos símbolos, nós vamos ver muitas visões, vamos aprender tudo isso juntos, com cuidado, porque essa é uma área delicada, a área da profecia bíblica. Entendeu? Nós vamos ver muitas verdades com as quais, quando eu me deparo com aquilo, chegam a ser até difíceis de engolir. Pessoas que foram até o extremo da fé, pessoas que não se preocuparam com a sua vida, mas se preocuparam primeiramente na sua fidelidade. E logo no primeiro capítulo,
a gente já vê um teste de fé profundo na vida de Daniel. O que nós temos que lembrar? O ano aqui é aproximadamente 605, 606. Nós temos que lembrar que essas datas existe muita discussão. Por quê? Porque alguns autores jogam 3 anos para lá, 3 anos para cá, 5 anos para cá, 5 anos para lá. Mas eu creio que essa data de 606 é uma data bem segura. E é a data em que Jerusalém foi sitiada. E é a data onde Daniel e mais 3 jovens são levados para a Babilônia. O que Nabucodonosor faz? Nabucodonosor vem e retira as cabeças pensantes do país. Nós vamos ver isso um pouco mais à frente. Mas ao todo foram pelo menos 4 deportações. O que está acontecendo aqui? Deus está irado contra o seu povo não se arrependeu, e Deus trouxe juízo. Esse juízo o que trouxe? O exílio, a destruição do templo, e eles se submeterem a um governo ímpio. Talvez esse seja o primeiro ensino. Senhor, por que o Senhor colocou um governante ímpio? Por que o Senhor colocou um bandido como Nabucodonosor, como líder do nosso país? A resposta é simples, porque Deus está trazendo juízo. A Bíblia fala que Deus estabelece reis e remove reis. Veja, Nabucodonosor é da turma da feitiçaria. O palácio de Nabucodonosor só rolava magia, feitiçaria, encantamentos. Então, quando você vê um país onde no centro do governo você tem feitiçaria, você já sabe o tipo de governante que está lá. Você já sabe que é uma pessoa que está sendo usada por Deus para trazer juízo. Esse daqui é um ensino muito importante, porque as pessoas acham que quem coloca governantes dessa forma é o diabo. O diabo não tem esse poder. O único ser que tem poder para estabelecer governantes é o Deus eterno, o nosso Deus, que controla toda a história. Qual é o papel do povo? Nós vamos aprender em Daniel como respondermos de maneira religiosa. Qual é o problema nosso? Por exemplo, em política a gente quer responder de uma maneira mundana. E Daniel, de nenhuma forma ele fala de maneira mundana. Daniel sempre responde de maneira religiosa. Daniel sempre responde dentro das 4 linhas da fé. Isso também vai ser um ensino. Por quê? Porque nós vivemos em época onde os cristãos têm colocado muita confiança em pessoas. E isso não é bom. Nós temos que ter expectativa naquilo que Deus pode fazer, naquilo que Deus pode mudar. Numa jogada, Deus acaba com tudo. Qual tem sido o erro dos cristãos? Principalmente no Brasil, daquilo que eu tenho visto. Os cristãos estão confiando em pessoas. E deveriam confiar em Deus e no seu poder. Isso é uma coisa que nós vamos ver. Você não vai ver Daniel começar nenhuma revolução. Na verdade, você vai ver Daniel pregando a palavra. Na verdade, você vai ver Daniel se colocando como um servo de Deus de maneira intensa. Daniel não quer botar fogo no palácio. Daniel não quer organizar nenhuma revolta. Daniel não quer começar nenhuma intentona de guerra. Daniel apenas se posiciona servindo a Deus, nos mostrando como que nós temos que fazer com governos ímpios. E a nossa época, Ocidente, início do século XXI, América Latina, é um celeiro de governantes ímpios que não temem a Deus. Pessoas que não têm nenhum compromisso com as coisas de Deus, ao contrário, têm compromisso com o seu próprio interesse. Então é momento de orar, é momento de se santificar, é momento de se posicionar. É isso que nós vamos aprender com Daniel. Amém? Então vamos lá. Versículo 2.
E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Até aqui. Veja que interessante. Quem foi que entregou o rei de Judá nas mãos de Nabucodonosor? Foi o diabo? Foi Deus. Mas espera aí, entregou para juízo? Sim. O que aconteceu com Jeoaquim? Se rebelou e foi levado preso para a Babilônia. A partir desse versículo, nós não sabemos mais o que aconteceu com Jeoaquim. Não sabemos sequer como ele morreu. O seu antecessor, o seu irmão Joaquim, que se entregou a Nabucodonosor, nós sabemos como morreu. Morreu até de maneira honrada. Mas esse camarada aqui, por causa da sua impiedade, a gente não sabe nem como ele morreu, que fim levou. Qual é o ponto aqui? Os crentes têm o hábito de dar um poder para o diabo que o diabo não tem. Gente, nós temos que entender que o inimigo tem poder, mas não podemos valorizar esse poder. O texto é claro, Deus entregou, mostrando que Deus usa os governantes para trazer juízo. Isso é o que salta do texto. Amém? Vamos avançar um pouco mais, versículo 3. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, e da linhagem real, e dos príncipes, jovens, em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência, e instruídos em toda sabedoria, e doutos em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinassem as letras e a língua dos caldeus. E o rei determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. Até aqui. Veja que interessante. Existe um camarada chamado Aspenaz, chefe dos eunucos. Aí é entregue na mão deles jovens perfeitos. Alguns estudiosos questionavam se Daniel não teria sido feito eunuco quando chegou na Babilônia. Esse versículo 4 mostra que Daniel não foi feito eunuco. Por quê? Porque ele abre assim, olha o versículo 4. Jovens em quem não houvesse defeito algum. A literatura é hebraica. Dentro da lei de Moisés, o eunuco não podia nem entrar no templo. Jamais, na escrita de Daniel, falaria isso se eles tivessem sofrido algum tipo de mutilação. A palavra eunuco aqui pode ser traduzida de 2 formas. Uma, eunuco mesmo, que é aquele que é colocado para cuidar do harém de mulheres, e não se coloca lobo para tomar conta de galinheiro, por isso que eles eram transformados em eunucos. E outra é uma espécie de mordomo, é uma pessoa de alta responsabilidade. E olha que interessante, ele foi incumbido de, por 3 anos, alimentar, sustentar e ensinar esses jovens. Para quê? Para que eles servissem diretamente a Nabucodonosor. Vamos tentar ler o quadro. Você é um jovenzinho de aproximadamente 15, 16 anos. Aí a sua terra entra em guerra. Você é arrancado do seu país. E você é levado por uma terra distante. Assim que você chega lá, você passa a fazer parte de uma tropa de elite. Você é colocado num alto lugar. Como é que Daniel e os seus 3 amigos poderiam interpretar isso? Olha, é a chance da nossa vida.
Estamos na Universidade da Babilônia. Eles podiam até dizer, Deus está nos abençoando, porque fomos livrados da guerra, não morremos, e fomos trazidos aqui por causa da nossa capacidade para servirmos ao rei da Babilônia. Por quê? Porque eles eram a nata da sociedade. Quem olhasse de bate-pronto, do ponto de vista mundano, do ponto de vista secular, Daniel, Azael, Ananias, e falta um, e Azarias, estavam tendo a chance da vida deles. Estavam sendo colocados no gabinete do maior rei do Oriente Médio. Mas olha que interessante, a visão de Daniel e de seus amigos não era uma visão mundana. Porque o mundo vê riqueza, o mundo vê glória, o mundo vê importância. E o servo de Deus, ele vê primeiramente a sua vida com Deus. Olha o que Daniel e seus amigos vão fazer. Versículo 6. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltessassar, a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias de Abednego. Vamos fazer uma pausa aqui. Olha que interessante. Primeira coisa que o chefe dos eunucos vai fazer. Veja, o nome dos 4 jovens, em hebraico, estava ligado a Deus. Era um nome que foi colocado para honrar a Deus. Qual a primeira coisa que o chefe dos eunucos vai fazer? Vai começar a mexer um programa de transição cultural. Vai mexer com a identidade dos jovens. Ele começa por onde? Colocando o nome ligado a 4 ídolos. Ligado a 4 demônios que eram adorados na Babilônia. Lembra que por trás do ídolo existe sempre adoração ao demônio? Que o ídolo não é nada, mas que por trás de um ídolo existe um demônio? Agora imagina, você tem um nome ligado a Deus, por exemplo, Rafael, Deus cura. Aí os caras botam o seu nome, Casa do Capeta. Você ia gostar? O que estão tentando fazer? Você vai falar, opa, peraí. Não é Casa do Capeta. Eu sou um servo de Deus, meu nome é Rafael, Deus cura. O que está acontecendo aqui? Uma transição cultural. O que acontece com os nossos filhos, com os nossos jovens, quando chegam nas escolas e nas universidades? A primeira coisa que eles são atacados é na sua fé. O primeiro trabalho que é feito é para tirar a identidade cristã e colocar uma identidade secular. E nas universidades isso é pior ainda. Por quê? Porque existe a presença de uma ideologia chamada marxismo cultural. Entenda, meu irmão, você que tem filho pequeno, se você acha que a coisa agora está feia, me dá 5 anos. Aí você vai ver o que está feio. Porque vão trabalhar sistematicamente para dizer que Jesus não é Deus. Para dizer que a fé do seu filho é uma besteira. E para dizer que cada um pode pensar da maneira que quer. E pode adorar quem quiser. O que você vai ver aqui sendo feito na vida de Daniel e seus amigos é o que o sistema hoje, ocidental, está tentando fazer com seus filhos. Entendeu? Já existem coisas no ensino fundamental onde já está sendo trabalhado contra a fé do seu filho. Uma ideologia totalmente anticristã. Agora, quando você presta atenção no que está sendo feito aqui, você vai ter ferramentas para poder reagir.
E, gente, na boa, não fica assustado. Desde que o mundo é assim. O único detalhe é que agora piorou mais. São fases. Tem época que piora mais, tem época que piora menos. O trabalho do mundo é minar a fé. E, de preferência, a fé dos mais novos. Porque se eu pegar a geração nova de crentes, eu não tenho crentes daqui a 10 anos. E resolveu. Simples assim. Bem-vindos ao mundo anticristão. Lembra que Jesus falou? O mundo vos odeia, mas antes odiou a mim. Jesus estava mentindo? Jesus pode mentir? Se Jesus falou que o mundo vos odeia, nos dirigindo a nós, primeiro aos discípulos, depois a nós, é que esse é um ambiente, gente, normal, bem-vindo ao clube. Sabe como eu interpreto isso? Eu interpreto isso como uma oportunidade do seu filho desenvolver uma fé madura, do seu filho desenvolver uma fé firme, de você ser um instrumento na mão de Deus para a edificação da fé da sua casa. Mais ou menos assim, vou falar no meu português. Mundo, venha, porque eu vou contra ti no poder do Deus Altíssimo. Você vai bater uma, eu vou bater duas. Você vai bater 3, eu vou bater 4. Porque é o meu Deus que garante que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não tem que ficar com medinho, não tem que ficar olhando para o capeta, tem que se movimentar de maneira inteligente. E olha o que Daniel vai fazer, ó, trocar o nome. Mas olha que interessante, o livro foi escrito com material vindo de Daniel. Ó, na pior das hipóteses, tudo que está no livro foi Daniel que viveu, e pode ter tido um outro escritor. Mas pode ser até que o próprio Daniel escreveu. Como é que é o nome que Daniel coloca dele no livro? Belteshazzar? Não, Daniel. Percebe? Trocar o nome de Daniel, ele não está nem aí. Belteshazzar é o seu cachorro. Eu sou Daniel. Não sou Belteshazzar. E o tempo todo você vai ver o livro falando, eu, Daniel. Eu, Maurício, servo de Deus. Eu, Júlio, servo de Deus. Pode dar o nome que você quiser, porque eu sirvo a Deus. O problema é seu, você quer dar o nome que você quiser. Percebe a postura de Daniel? Não se abalou. Ai, o mundo vai acabar, me deram o nome do capeta. Não. Eu, Daniel, e olha o que ele vai fazer com lucidez. Olha que interessante. Versículo 8. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Qual é o caso aqui? Toda essa comida aqui era sacrificada a ídolos. Toda ela, o vinho, a comida, era sacrificado a ídolos. Quando Daniel pediu para não comer a comida do rei, ele não quis consumir alimento sacrificado a ídolo. O próprio apóstolo Paulo dá uma orientação sobre isso em 1 Coríntios 10. Entende o que está acontecendo aqui? Ao sentar-se na mesa do rei, Daniel e seus amigos estariam aceitando um culto a ídolos. O problema não está com o vinho, o problema não está com a comida, o problema está com o culto. Lógico, se no meio dos alimentos tivesse um alimento proibido pela lei, também teria contaminação. Mas olha que interessante, Daniel propôs no seu coração, eu não vou me contaminar com o que esse professor está falando. Eu não vou me contaminar com o que esse cantor está cantando. Eu não vou me contaminar com o que esse artista de cinema está me dando um exemplo anticristão e sendo contra mim. Percebe? É isso que Daniel está fazendo. Percebem? Ele está se posicionando. Eu não quero me contaminar. Amém?
Vamos avançar mais um pouquinho, versículo 9. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Pois, por que veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos outros jovens da vossa idade? Assim, porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Olha que interessante. Veja que bacana que está aqui. Daniel se posicionou, falou: olha, eu não vou me contaminar. O que Deus fez? Agiu no sobrenatural. O chefe dos eunucos ouviu o que Daniel estava falando. Percebe? Quem estava vivendo a vida? Daniel. Quem era o Deus soberano que trouxe o favor? O Deus Altíssimo, o Eterno. Percebe o que está acontecendo aqui? E o Aspenaz foi sincero, falou: olha, eu tenho medo de vocês ficarem ruins e vocês não terem uma boa aparência, e o rei vai pedir minha cabeça. Lembra lá no Egito? Que o copeiro Mor e o padeiro Mor foram presos junto com José e um deles morreu enforcado? Os reis matavam as pessoas. A alegação do copeiro Mor é lícita, é o trabalho dele, ele é pago para isso, ele ia pagar com a vida, só que Daniel encontrou graça da parte do Senhor e foi conversar com ele. Não somente isso, olha o que ele fez. Versículo 11. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se examine diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção das iguarias do rei, e conforme vires, procederás para com os teus servos. E ele consentiu isso, e os experimentou 10 dias. Olha que interessante. Daniel podia chegar e falar: eu não vou comer. E quero ver quem vai me fazer comer. Aí Ananias falava: eu também não vou. Nabucodonosor falava: mata os 4. Iam morrer como mártires? Não, se eles agissem dessa forma, eles iam morrer como tolos. Iam morrer, desculpe o peso da palavra, como 4 otários. Porque se você acha que você vai levantar crista de qualquer forma, contra a autoridade, e a espada não vai pesar contra você, você vai se quebrar. Olha a estratégia de Daniel, ele chegou com respeito, ele chegou conversando, ele chegou com uma estratégia clara, ele não afrontou. Sabia que tem crente que vence uma guerra, mas perde uma vida? Porque a forma dele agir afasta as pessoas. Sabe, nós temos que ser combativos no nosso fervor. Quando eu evangelizo alguém, eu tenho que ter sabedoria quando eu falo. Senão eu vou afastar a pessoa. O que esses jovens estão fazendo aqui? Daniel está tendo uma estratégia vindo da parte de Deus. Entenda. As armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus, diz o apóstolo Paulo. Quais são as armas da luta do cristão? O amor, a paz e a verdade da palavra de Deus. Se você for lutar uma luta sem usar essas 3 armas, você errou o alvo. Você está pegando armas do inimigo e está tentando lutar uma luta cristã. Percebe a estratégia de Daniel? Cuidado, irmão, não seja tolo. Entendeu? Se você fosse tolo, você não era crente. Porque você não é tolo. A luz de Deus brilhou e te salvou. Amém? Amém. Vou tomar um gole de água aqui.
Versículo 15. E ao fim de 10 dias, apareceram seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Assim, o despenseiro tirou-lhes a porção das iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Vamos fazer uma pausa aqui. Novamente, Daniel e seus amigos se posicionaram. Deus agiu, Deus deu graça. Segunda coisa, Deus faz um milagre. Por quê? Porque eles comendo legumes. Estavam com melhor aparência que os outros, estavam mais viçosos que os outros. Eu pergunto, se tiver, jovem, gente, jovem ganha peso fácil. É só o pasto ser bom que, se o rango for bom, a coisa vai bem. Eles comeram um monte de coisa. Daniel e seus amigos comeram só legumes. Aí chega no final de 10 dias, estão mais viçosos, estão mais bonitos. Quem fez isso? Deus. Ah, pastor, mas não tem milagre escrito aí não. É só você ler que você vai ver que foi Deus que garantiu o resultado do teste. O que eu aprendo aqui quando eu me posiciono em obediência? Quem vai derramar graça e quem vai garantir o resultado é o Deus Altíssimo, é o Todo-Poderoso. Eu não tenho poder para garantir o resultado, eu tenho poder para ser obediente. Eu tenho poder para seguir a verdade da palavra, o resto é Deus que faz. E aqui deu certo. Lembrando, irmãos, tem gente que quer usar esse texto para defender uma dieta vegetariana ou vegana. Esse texto não é para isso. Deus não está preocupado com dieta. Inclusive, na saída da arca de Noé, Deus manda comer carne. E no Novo Testamento, no livro de Atos dos Apóstolos, Deus abaixa um lençol cheio de animais e fala para Pedro, mata e come. Então aqui não tem nada a ver com dieta, aqui tem a ver com alimento contaminado, aqui tem a ver com idolatria. Entendeu? Não faça como determinados cristãos e até não cristãos que querem usar a Bíblia para defender uma determinada dieta. Não existe isso. A única dieta que a Bíblia defende é uma dieta moderada, sem glutonaria e sem bebedice. O resto, você é liberado por Deus para, com ação de graças, consumir qualquer tipo de alimento. Amém? Vamos seguir. Versículo 17. Quanto a esses 4 jovens, Deus lhe deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento de toda a visão e sonhos. E ao fim dos dias em que o rei tinha falado que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. Olha que interessante, veja. Essa passagem aqui é muito importante, porque tem gente que vai chegar e falar, bom, então não vou mandar meu filho para a faculdade. Ah, por quê? Porque lá ele vai lidar com um monte de coisa contaminada. Não é o que acontece aqui. Veja, todos os ensinos da universidade, entre aspas, de Babilônia, tinha um monte de coisa fora da verdade bíblica. E Daniel e seus amigos não tiveram dificuldade nenhuma de ir lá. Ao contrário, eles aprenderam e puderam avaliar tudo. Porque veja, como é que eu vou dizer se é errado se eu nem sei com o que eu estou lidando? Por exemplo, eu sei que um filme é errado. Ah, filho, não vai assistir. Não, você vai sentar seu filho, vai assistir com o seu filho o filme junto e vai fazer uma discussão sobre o filme. Filho, você viu aquela passagem? Viu? Você viu, filho, que aquele casal estava fazendo tal coisa? Vi. O que a Bíblia fala sobre isso, filho? Ah, a Bíblia fala que é pecado. Está entendendo, filho?
Nós temos que lembrar que o antídoto para a picada da cobra vem do próprio veneno. Veja, o cristão tem que ser como um peixe. Imagina um peixe, uma sardinha. Você compra a sardinha no mercado. Quando você vai comer a sardinha, qual é o primeiro tempero que você coloca na sardinha? Os irmãos sabem o que é sardinha? Qual é o primeiro tempero que você põe na sardinha? Sal. Aí eu pergunto, a sardinha mora onde? No mar. O que mais tem no mar? Água. Sal. Só que o que acontece? A sardinha vive no mar, mas o sal que está fora não entra para dentro dela. Nós somos luz do mundo e sal da terra. É a nossa maneira. Eu não tenho que ter dificuldade, ao contrário. Eu, por exemplo, gente, olha, eu amo cruzar com ateu. Porque eu quero jantar o cara. Entendeu? Primeira coisa, eu vou chamar ele de crente. Ele vai olhar para minha cara como? Como diz o reverendo Adalto Lourenço, presbítero Adalto Lourenço. Veja, o ateu não pode me provar que Deus não existe. Eu não posso provar para ele que Deus existe. Mas ele também não pode me provar que Deus não existe. Olha que interessante, para ele me provar que Deus não existe, ele precisa conhecer o universo inteiro. E ele precisa ter certeza que em todo esse universo, que nós nem sabemos o tamanho, Deus não está nesse universo. Ele tem que se transformar num Deus. Porque o único ser que sabe tudo que acontece no universo é o Deus eterno, Jesus Cristo, o nosso Deus. Percebe a arrogância dos ateus? Então a gente não tem que ter medo, a gente tem que estar pronto para dar razão da nossa fé. O cara fala, não acredito em Deus. Eu falo, nossa, e daí? Entendeu? Então você tem que ter um contato lógico, você não vai beber daquela água. Ninguém bebe água podre. Água podre você filtra, purifica e torna ela boa para beber. E a nossa vida aqui fora é assim. Lembra que Jesus falou, quando orou por nós, não peço que os tire do mundo, mas que os livre de todo o mal. Jesus em nenhum momento mandou a gente sair do mundo. É no mundo que nós temos que viver, é no mundo que nós temos que evangelizar. E olha que interessante, não, isso eu vou falar na aplicação. Deixa eu acabar o texto aqui, que eu fiquei empolgado com o Daniel. Versículo 19. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Portanto, ficaram assistindo diante do rei, e em toda a matéria de sabedoria e de discernimento sobre o que o rei lhes perguntou, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos astrólogos que havia em todo o seu reino. E Daniel permaneceu até ao primeiro ano do rei Ciro. Até aqui, olha que interessante, gente. Teve um exame final, teve uma prova final, uma sabatina. Sabatina, essa palavra em espanhol, sabatina, prova. O que acontece? Só que a prova não era escrita. A prova era oral. Com quem? Com o próprio rei. O que será que podia acontecer se eles falassem alguma coisa indevida diante do rei? Será que o rei podia matar, cortar a cabeça? Mas olha que interessante, eles não se amedrontaram, não se acovardaram, não se contaminaram e foram os melhores alunos. Irmão, você que está na escola, você que trabalha, você não tem a obrigação de ser o mais inteligente. Porque a inteligência, a sabedoria, muitas vezes é um dom natural que Deus dá. Mas você tem a obrigação de ser o mais esforçado. Você tem a obrigação de dar o melhor testemunho, tanto nos estudos como no trabalho. Você tem que trabalhar para ser o melhor funcionário. Você tem que trabalhar para ser o melhor aluno. Isso você pode fazer.
Se você vai ser o melhor, aí são capacidades individuais. Mas olha que interessante, chamado oral com o próprio rei. Os 4 foram os melhores. O que Deus fez? Deus deu estratégia. Primeiro, Deus colocou força para eles não quebrarem sua consagração, sua santidade. Segundo, Deus deu coragem para Daniel falar com o chefe dos eunucos. Terceiro, Deus deu estratégia. Quarto, Deus deu graça. 5, Deus garantiu o resultado através de um milagre. Sexto, Deus usou o compromisso deles para tornar eles os mais inteligentes e colocar eles em cargo de destaque. O que está acontecendo aqui? Deus colocou um rei ímpio. Mas logo ao lado desse rei ímpio, ele colocou 4 servos de Deus. É a mesma história que nós estamos vendo, que aconteceu com Moisés, criado no meio do governo egípcio. Criado como filho da filha de Faraó. É o mesmo caso que a gente vê com José, administrador do Egito. Percebe? Deus sempre tem os seus colocados em posição, estratégia. Deus estava no negócio. Deus tinha como propósito colocar esses 4 filhos seus, esses 4 servos seus, ao lado do governo. E ele vai permanecer até o primeiro ano do rei Ciro. Para vocês terem uma ideia, ele vai atravessar aqui quase 70 anos. Nabucodonosor vai governar, vai morrer, vai ter o filho dele, o neto dele, vão morrer, o Império Persa vai entrar, vai trocar de rei e Daniel está lá. Aonde começou essa história? Quando Daniel chegou para o chefe dos eunucos e falou: chefia, preciso conversar, o que é? Olha, será que não tem jeito de eu não me contaminar? Nós não sabemos a forma que ele falou, mas ele deve ter falado de uma maneira correta, uma maneira educada. Como cabe ao servo do Senhor. Percebem? Olha o que Deus está fazendo aqui. Nem Daniel imaginava, com seus 15, 16 anos, que ele seria alçado numa posição tão importante. Foi retirado do meio da desgraça do povo para ser colocado ao lado do governo. E mudou o governo, e o livro vai nos mostrar que Daniel continuou lá. Por quê? Porque o servo que Deus coloca, ninguém tira. Ah, pastor, por que não tem servo de Deus no nosso governo? Estou falando de uma maneira hipotética. Não tem porque Deus não colocou, porque para Deus não é difícil colocar. Se Ele quer colocar, Ele põe. Ele é Deus, Ele faz o que Ele quer. Nenhum plano dele pode ser frustrado. Simples assim. Você já orou por isso? Senhor, coloca servos teus. E olha que interessante, nas aplicações, muita gente não para pensar nisso. Daniel não só aprendeu tudo que tinha que aprender, como Daniel influenciou aquele país. Olha que interessante. 500 anos depois, a Bíblia fala que alguns sábios saíram do Oriente atrás de uma estrela. E essa estrela é chamada Estrela de Belém. E aqueles sábios vieram perguntando: aonde que está o rei de Israel? Da onde que eles ouviram aquilo? Provavelmente Daniel ensinou. A história judaica, extra-bíblica, alguns rabinos defendem que Daniel montou uma escola na Babilônia. Veja, nós temos a informação que os sábios saíram da região do Oriente, da Babilônia, que é para onde indica, e vieram atrás do Messias. Que Messias? Da onde ouviram falar? Provavelmente foi Daniel. Provavelmente foi um servo de Deus. Olha, vai vir um libertador, vai vir um Messias, o rei dos judeus.
Olha que interessante, o desenvolvimento da astronomia. Não é essa adivinhação do capeta que é horóscopo. Gente, horóscopo é coisa demoníaca. Por trás de cada horóscopo tem um demônio que está sendo adorado. Crente não consulta horóscopo, crente não faz prognóstico. Entendeu? Não se engane. O que acontece? Eu estou falando de astronomia. A Babilônia é extremamente desenvolvida. Daniel não só aprendeu tudo isso, como deixou um legado. Aqueles sábios foram levados por Deus para levar ouro, mirra e incenso. Provavelmente para sustentar Jesus nos anos que ele morou no Egito. Será que Deus estava no controle? Vocês estão entendendo? Veja, eu não vou só conviver. Eu vou conviver e vou influenciar. Você está lá no seu trabalho, normalmente as pessoas em ambiente de... Tem muita gente que conta piada suja, muita gente fala o que não deve, correto? Gente, você chegou na sala, a turma tem que parar de contar piada suja. A sua presença, apenas a sua presença, a sua postura, sem abrir a boca, tem que intimidar. Se você é um cara cheio de unção, cheio do poder de Deus, com testemunho cristão, a turma vai fechar a boca. A turma vai ficar acanhado de ficar contando piada suja do seu lado. Porque chegou o servo de Deus ali. Não que você vai ser o chatão, sabe aquele cara chato que pega a Bíblia, quer dar surra nos outros, quer bater nos outros? Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando daquela pessoa temperada, aquela pessoa que sabe o que fala, aquela pessoa inteligente, aquela pessoa que está pronta para ajudar os outros. E que a turma olha e fala, nossa, aquele cara é um servo de Deus. Aquela mulher é uma mulher de Deus. Eu tinha brigado com meu marido, cheguei no trabalho desestimulada, triste, e ela orou comigo. E o meu dia mudou. Eu estava para me separar da minha esposa, fazer a pior besteira da minha vida. E aquele homem foi usado por Deus para me dar uma palavra, para me dar ânimo. E o meu casamento foi salvo. Agora eu vou mais longe. E eu conheci a Jesus Cristo, Senhor e Salvador da minha vida. E mudou a história da minha família. É para isso que você foi salvo. Nós somos eleitos por Deus para sermos salvos para a prática de boas obras. Se o seu projeto de vida não está dentro de praticar obras cristãs, de influenciar a sua cidade, você está fora do projeto de Deus. Você está no seu projeto pessoal. E isso está errado. Porque nós somos comprados para fazer a obra. Essa é uma das aplicações que lança desse texto. O que mais que eu coloquei aqui? Gente, o mundo sempre vai trabalhar para retirar nossa identidade em Deus. Surgiu um problema. O que o mundo vai falar? Ué, você não serve a Deus? Não é você que serve o Deus que abriu o Mar Vermelho? Que curou o doente? Que ressuscitou o morto? Aonde que está teu Deus? Aí você tem que olhar bem no olho da pessoa e falar, meu Deus está onde ele sempre esteve, no trono do universo. E se ele está autorizando acontecer isso comigo, é porque ele tem um plano, ele tem um propósito, porque ele é bom. Meu Deus cuida de mim. E mesmo eu não entendendo, eu confio nele. E vou crer nele. Esse é o papel. Entendeu? O mundo vai sempre trabalhar para dizer que não vale a pena servir a Deus. Nosso papel é não dar bola, ficar firme. Amém? O que mais que eu marquei aqui? Gente, hoje em dia nós temos duas coisas no mundo. Primeiro, religião vazia. Religião vazia manda para o inferno. Segunda coisa que nós temos no mundo, marxismo cultural.
que é o comunismo cultural, que trabalha diretamente contra a igreja. Você não pode ceder nem dar território para essas duas coisas. Vou te dar um exemplo. Você vai na Europa hoje. A Europa é um deserto cristão. Não tem quase crente na Europa. A Europa está sendo varrida por uma onda que acabou com o cristianismo. Sabe por que acabou o cristianismo lá? Porque num determinado momento os crentes pararam de ser sal da terra e luz do mundo. E não combateram o que tinha que ser combatido. O que eu estou querendo dizer? Você está lá na escola, a professora vai falar uma coisa e você não concorda. Vai lá na pedagoga conversar, vai lá na diretora de escola, fala, olha, eu não concordo com isso. E a lei do meu país, você tem que respeitar a minha forma de pensar. Entendeu? O que os cristãos fazem? Não, é assim mesmo. Aí você vai ver, como já aconteceu com gente aqui na igreja, que o pessoal da escola queria passar batom no filho. A pedagoga e os professores queriam passar batom no filho do crente. Já pensou que bacana você ver seu menino de batom? Batom, estão me entendendo? Quer batom? Entendeu? Fica quieto para ver o que vão fazer com a sua família. Não se posiciona para ver onde a coisa vai parar. Você vai ver daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, como é que vai estar a coisa. Vai só ladeira abaixo. Gente, se você abaixar demais a crista, se você der muito espaço, o mundo vem e toma. O mundo não está nem aí. O mundo chuta a porta e quer entrar. Entendeu? Qual é o nosso papel? Consagração, santidade, ficar firme. Senão a nossa casa e a nossa família vai virar um deserto. Que Deus nos livre disso. E nos dê graça e força. Amém? Vamos orar?